Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. A semana começou bem quente, hein? Hoje à tarde os termômetros chegaram a registrar 34 graus, por isso é importante beber bastante líquido e deixar o ar umidificado, para evitar aí problemas respiratórios, né? Vamos aos destaques de hoje. Motorista que atropelou e matou 2 pessoas em Votuporanga continua em liberdade. Em Meridiano, raio atingiu o Cristo Redentor, que fica no centro da cidade. Brasil é exemplo quando o assunto é diminuir as taxas de tabagismo. Campanhas e leis têm contribuído para esse resultado. Aqui em Votuporanga tem serviço gratuito para quem quer largar o vício. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora. E já começou a 12ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores aqui de Votuporanga. Depois de usar a tribuna, que é o que os vereadores fazem nesse momento, eles devem votar pelo menos 6 projetos de lei, sendo que apenas um é de autoria do Poder Executivo. Os projetos são relacionados à causa animal, questões também aí a homenagens prestadas a pessoas que fizeram parte da história da cidade. Tem ainda um projeto sobre o concurso Miss e Mister Estudantil e o que cria cargos para a educação municipal. Amanhã, às 7h30 da noite, a TV Unifev transmite a sessão na íntegra. E a população ainda está chocada sobre o acidente que matou 2 pessoas na Zona Norte. O motorista, que tem 26 anos, de acordo com a polícia, disse que não tinha bebido. Ele se apresentou ontem à tarde na delegacia de Jales. O rapaz fugiu sem prestar socorro porque ficou com medo. Isso segundo o depoimento que prestou horas depois do acidente. Paulino de Andrade, que era conhecido como Linão, e Marcos Antônio do Prado já foram enterrados. Segundo o motorista, as vítimas teriam entrado na avenida e ele não conseguiu parar a tempo. O acidente aconteceu de sábado para domingo nesse trecho da Avenida Emílio Arroio Hernandes. Com o impacto, o para-brisa do veículo ficou totalmente danificado. O carro já foi apreendido pela polícia e passou por perícia. Por enquanto, o motorista, que tem 26 anos, segue em liberdade. Ele se apresentou ontem na cidade de Jales com 2 advogados e o delegado que o atendeu achou que não seria mais caso de flagrante. Por isso ouviu declarações e nos encaminhou o expediente. E olha só o que aconteceu em Meridiano ontem durante aquela chuva da tarde. Um raio atingiu o monumento do Cristo que fica na entrada da cidade, destruindo a face e o chão com a força da descarga elétrica. Os vizinhos ficaram bastante assustados, mas ninguém se feriu, apenas os estragos aí na estátua, que é de concreto. E a gente continua falando da região porque teve uma professora de 29 anos que perdeu quase R$3.000. Olha só como foi, ela foi sacar o dinheiro nas contas inativas aí do Fundo de Garantia no sábado. A Lígia tem esses detalhes pra gente. Boa noite, Lígia. Olá, Wenger, boa noite. Esse caso aconteceu em Araçatuba e, segundo a polícia, a mulher uniformizada com um colete da Caixa perguntou se ela tinha interesse em alterar a senha do cartão cidadão. Depois de perceber que havia caído em um golpe, a professora procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. A polícia vai investigar o caso, mas por enquanto o dinheiro não foi recuperado. E em Rio Preto, um tenente da Polícia Militar foi agredido e teve a arma roubada na madrugada deste domingo. De acordo com a polícia, o tenente estava de carro e parou para ajudar 2 jovens que estavam a pé e acenavam no meio da rua. O tenente alega à polícia que, ao parar o carro, percebeu que os 2 estavam alterados, sob efeitos de bebidas alcoólicas ou drogas. O tenente ficou bastante machucado e precisou de atendimento médico, mas já foi liberado e a polícia investigará o caso. Ainda em Rio Preto, um carro caiu dentro do canal do Rio Preto, na avenida, ontem à noite. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro seguia pela avenida quando perdeu o controle da direção e bateu na grade de proteção, que quebrou e caiu com as rodas para cima. O motorista sofreu apenas ferimentos leves em uma das mãos. E essas são as notícias da nossa região. Uma ótima noite e até mais. Até amanhã, Lígia. Ainda sobre o caso da professora de Araçatuba, é bom todo mundo ficar atento, principalmente nessa época, né? Agora, mudando de assunto, a Polícia Militar de toda a região, com o apoio do helicóptero Águia,
tentaram encontrar agora à tarde o motorista de um carro que foi abandonado na rodovia Euclides da Cunha, ali em Cosmorama, com 300 quilos de maconha. Para tentar fugir da polícia, ele entrou em um canavial e até o fechamento da edição, ele ainda não tinha sido encontrado. Todos nós já ouvimos muito sobre a depressão. Pois é, quem tem alguém próximo com esse problema sabe que é muito difícil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, essa é a doença que hoje mais incapacita as pessoas no mundo. Só que no Brasil, mais de 11 milhões de pessoas com mais de 18 anos têm depressão, o que é muita gente, né? Ela pode acontecer em qualquer fase da vida, mas é ainda mais significativa entre os idosos. Lloyd, de 62 anos, trabalhou por mais de 2 décadas vendendo cachorro-quente. A rotina desgastante causou um problema no ombro que a impediu de trabalhar. Foi aí que surgiu a depressão. Tinha um dia que eu não dormia, sabe? Você deitava na cama, a preocupação vinha na cabeça, com as contas, com as dívidas, com as coisas que você ia fazer, os planejamentos de futuro que você tinha que, bem dizer, acabou. A depressão também chegou depois da aposentadoria para Gerson, de 73 anos. Eu não bebia, aí eu comecei a ir para o bar, entendeu? Aí no bar eu comecei a beber e eu me sentia bem no bar, porque tinha muita gente. A depressão acontece em todas as fases da vida, mas os idosos ficam vulneráveis por causa de questões típicas da idade, como solidão, fim do trabalho ou doenças e problemas de mobilidade. Por isso, a atenção para eles deve ser especial. Esta psicóloga participou do desenvolvimento de um aplicativo. O objetivo é capacitar agentes comunitários de saúde para a identificação de sintomas da doença. É um contingente muito grande de pessoas que precisa de alguma forma de atendimento e nós sabemos que hoje não existem profissionais de saúde mental suficientes para atender esses idosos. A Lloyd e o Gerson participaram do estudo e foram tratados com a ajuda do aplicativo. Eles respondiam a perguntas sobre o estado geral de saúde, humor e do sono. Depois, assistiam a vídeos terapêuticos e eram orientados a fazer atividades que eles gostassem muito. Tudo isso não excluiu o tratamento médico. E hoje, os dois se consideram curados. Foi onde eu passei a perceber o que era a depressão. Agora eu quero viver, eu quero sonhar, voltar a sonhar. É isso mesmo, devemos sonhar sempre e não perder o brilho que a vida tem, né? Se você conhece alguém que está precisando de ajuda psicológica, pode indicar a Clínica de Psicologia da Unifev. Atendimentos gratuitos são oferecidos pela instituição. O telefone para informações e agendamento é o 3405-9999. E a seguir, Brasil se destaca na luta contra o tabagismo. Medidas como proibição de fumo em locais fechados têm contribuído para isso. Aqui em Votuporanga, quem quer largar o cigarro tem programa que ajuda. A gente traz os detalhes já já. E se você precisa atualizar o seu carnê de IPTU porque perdeu a data de vencimento, pode ir no Poupa Tempo. Lá você também consegue imprimir a segunda via do boleto. O atendimento é das 8 da manhã às 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Já aos sábados é das 8 da manhã ao meio-dia. Pelo site da Prefeitura você também tem acesso a esse serviço. É só entrar lá, web.votuporanga.sp.gov.br. Olha só que boa notícia, 1 bilhão de pessoas deixam de fumar por dia em todo o mundo. E o Brasil é um exemplo na luta contra o tabagismo. Medidas como o fim das propagandas de cigarro e a proibição de fumo em locais fechados reduziram o número de fumantes em todo o país. 1 em cada 10 mortes no mundo é provocada por doenças causadas pelo cigarro. A estatística faz parte de uma pesquisa publicada pela instituição científica The Lancet, que analisou os dados de 195 países. Nas próximas décadas, o cigarro pode matar cerca de 8 milhões de pessoas por ano e provocar um prejuízo na economia global de $1 trilhão, devido aos gastos com saúde e à perda de produtividade. Segundo o estudo, 1 bilhão de pessoas fumam diariamente em todo o mundo. Estados Unidos, China e Índia são os países onde existem mais fumantes. A pesquisa apresentou um resultado positivo para o Brasil. O país foi apontado como um caso de sucesso no combate ao tabagismo. Nos últimos 25 anos, o número de brasileiros fumantes diminuiu consideravelmente. A porcentagem entre os homens caiu de 29% para 12%, já entre as mulheres, de 19%
para 8%. 4 fatores contribuíram para esta redução: o fim das propagandas de cigarro, o aumento dos impostos sobre a indústria do tabaco, os alertas de riscos impressos nos maços e a proibição de fumar em locais fechados e nas varandas de bares e restaurantes. Apesar dos avanços, o Brasil ainda é o 8º país do mundo no ranking de número de fumantes. Cerca de 18 milhões de pessoas ainda não largaram o cigarro. A cardiologista Adriana Xavier Brito diz que sem a ajuda de especialistas é difícil parar de fumar. A pessoa pode procurar ajuda nos postos de saúde, porque hoje em dia já se tem medicamentos para auxiliar, né, e suporte para você conseguir diminuir a dependência à nicotina. Profissionais de saúde também, psicólogos e médicos, que podem dar suporte, porque é fundamental cessar o tabagismo. Adão é um exemplo de quem procurou ajuda e conseguiu superar o vício, depois de ter fumado durante 30 anos. A mudança aconteceu por causa de um problema de saúde. Ele precisou colocar 2 pontes de safena e o medo de morrer provocou a mudança de hábito, que já dura 15 anos. Eu achei que se eu fumasse eu ia piorar, aí parece um estalo que o médico pediu, né? E a vida ficou bem melhor assim? Mostra, graças ao Senhor. Se você é fumante e quer entrar para essa estatística positiva, é só ir no CAPS aqui em Votuporanga, que é o Centro Municipal de Atenção Psicológica. Lá o atendimento é gratuito. O CAPS fica ali na Rua Javari, no número 3587, e o telefone é o 3423-6343. 34 graus, essa foi a temperatura que quem estava na rua sentiu literalmente na pele, muito calor, né? Nem pareceu que ontem deu aquela pancada de chuva. Sinal de que essa Semana Santa vai ser bem quente. Boa noite, Wender. Boa noite a todos. Realmente a semana começou bem quente. A gente volta a fazer o alerta sobre a importância de hidratar o corpo e também ficar em alerta com a umidade relativa do ar. Amanhã na capital o dia deve ser de sol com aumento de nuvens de manhã e tem previsão de chuva para tarde e para noite. A mínima prevista é de 21 e a máxima pode chegar aos 31 graus. Em Rio Preto, o sol deve aparecer com aumento de nuvens de manhã. Tem expectativa de chuva para o resto do dia. As temperaturas ficam entre 23 e 32 graus. Aqui em Votuporanga, as chances de chuva é de 80%, então é bom prepararmos o guarda-chuva. Mas mesmo assim, deve fazer calor. Os termômetros vão de 22 e podem chegar a 34 graus. Uma ótima noite e até amanhã. E quem fez o Enem do ano passado vai ter acesso amanhã, a partir das 10 horas, aos espelhos de correção das redações. Angélica Lima tem as informações. Olá, Angélica. Olá, os espelhos já estão disponíveis na página do Participem, no site do INEP. No espelho, os candidatos terão acesso às correções e poderão saber quanto tiraram em cada uma das competências a serem avaliadas. Além disso, poderão comparar o seu desempenho com o dos demais. As provas recebem notas de 0 a 1000. Só lembrando que desde janeiro, os candidatos já têm acesso às notas da prova. Angélica Lima para o TVU Jornal. Obrigado, Angélica. Os candidatos são avaliados, entre outras questões, quanto ao domínio da escrita formal, elaboração da proposta em respeito aos direitos humanos e também de intervenção para o problema abordado, além da defesa de ponto de vista. A região tem se mobilizado para ajudar a Santa Casa de Votuporanga. Dessa vez, a população de Américo de Campos doou para o hospital 2 toneladas de alimento, quantidade aí suficiente para atender a demanda de mais de um mês da Santa Casa. Essas doações são importantes porque, como mostramos várias vezes aqui no TVU Jornal, o hospital passa por crise financeira. Se você quer ajudar, é só ligar lá, 3405-9139. No próximo bloco, a gente conversa sobre esporte com o blogueiro esportivo Jefferson Camargo e também sobre previdência social. Teve um debate hoje em Brasília que esclareceu algumas dúvidas, até se a reforma acabará ou não com a dívida que o governo diz que a Previdência tem. A gente já volta. O Centro Social de Votuporanga começou a vender os canhotos aí da área azul pela internet, para facilitar, né? Para ter acesso é só acessar o Centro Social Votuporanga, tudo junto.org.br. São oferecidos aí 3 opções. Talão com 10 folhas no valor de R$ 20, o de 30 folhas por R$ 57 e o de 50 folhas por R$ 95.
E hoje foi promovido em Brasília um painel que falou sobre a mudança na Previdência que tem dado o que falar, né? Marcelo Caetano, que é secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, explicou no final da sua apresentação que a reforma não irá acabar com o déficit da Previdência. Vamos acompanhar. Ela não vai conseguir acabar com o déficit da Previdência. O déficit da Previdência permanece. O que essa reforma faz é permitir que a trajetória da despesa previdenciária com proporção do PIB ela fique razoavelmente estável com o passar do tempo nas próximas décadas, né? A gente sabe que não é possível fazer uma reforma para acabar com o déficit, mas, enfim, fazer com que, em vez de que o déficit fique com uma trajetória mais alta, mais explosiva, ele fique com uma trajetória mais controlada. Tá aí as palavras, né? E segundo o Ministério da Fazenda, Henrique Meirelles, a proposta de reforma da Previdência deverá seguir para votação no plenário da Câmara dos Deputados já nas próximas semanas. E se você quer ver todo o debate promovido hoje lá em Brasília, é só acessar o facebook.com/Palácio do Planalto. É bom a gente ficar por dentro de tudo que está acontecendo por lá. E aí, galera do Fluxblog, beleza? Hoje é Segundona Brava e o futebol rolou solto esse final de semana. Vamos começar falando do jogo de sexta-feira do Clube Atlético Votuporanguense contra a equipe do 15 de Piracicaba. Um ponto muito importante conquistado pelo time do Gilbertão. O jogo em si não foi uma grande partida, foram poucas oportunidades para Votuporanguense. O Cavalo criou alguma coisa, mas o jogo num todo foi muito ruim tecnicamente, as duas equipes na mesma posição no campeonato. O CAV agora respira um pouco mais, embora com 19 pontos, recebe o Rio Preto agora na quarta-feira. O Gilbertão já está pensando no Rio Preto, né, no derby aí regional. E a gente espera que com a vitória o CAV possa aí, então sair de vez desse sufoco, né, e aí se livrar de uma vez por todas da chance aí de disputar a Série A3 ano que vem. Eu acho que com mais as 3 partidas que restam, o CAV tem tudo realmente para sair dessa posição incômoda que se encontra hoje. Vamos torcer porque quarta-feira tem derby. Agora a gente fala já do Campeonato Paulista. Começaram as quartas de final. Na sexta-feira o Palmeiras passeou, apenas confirmou realmente a sua boa fase. Fez 3-0 no Novo Horizontino, jogando no Pacaembu, sem dificuldade nenhuma, controlou a maior parte do jogo, não sofreu pressão nenhuma e agora com a melhor campanha até agora, aguarda a definição dos 4 semifinalistas. Outro que passeou também foi o São Paulo. São Paulo fez 1, 2, 3, 4, 5 gols no Linense. Eu acho que foi pouco. Passeou em campo, isso é bom para o Linense, é ganancioso, vendeu o mando e aí se refletiu, né? Deu no que deu. O São Paulo muito superior na equipe do Linense, era esperado. É lógico que 5-0 foi um placar bastante elástico, mas eu acho que foi muito merecida essa vitória de São Paulo. São Paulo agora também aguarda o seu adversário para as semifinais. O Corinthians venceu de goleada por 1-0 o Botafogo de Ribeirão jogando na Arena Corinthians. Não foi mais uma vez um jogo brilhante da equipe do Carille, mas nessa altura do campeonato a vitória que está valendo. Corinthians que se resguarda agora também para as semifinais, deve, de acordo com o resultado do jogo do Santos hoje, definir o seu resultado, e deve ser Corinthians e São Paulo, e aí vai depender, do jogo do Santos. O Santos recebe às 8 da noite a equipe da Ponte no Pacaembu, tem o Lucas Lima recuperando seu futebol, só que a tarefa do Santos não é das mais fáceis, precisa vencer por 2 gols de diferença, isso porque perdeu o primeiro jogo por 1-0, então tem que fazer 2 gols. Tarefa fácil para o Dorival Júnior nem para o time do Dorival. A gente sabe que o time da Ponte, treinado pelo Kleina, é um time muito bem organizado. Então agora
o Pacaembu deve ter um público excelente, é esperar o jogo do Santos para aí sim cravar quais serão os jogos das semifinais, tá certo? Até amanhã com mais um Futeblog. Tchau, tchau. Até amanhã, Jefferson. Se você aí de casa perdeu alguma reportagem e quer rever, vai lá, facebook.com/TV Unifev ou no nosso site, tvunifev.com.br. Eu volto amanhã aqui na segunda edição do TV Jornal. Até lá, tchau, tchau.